Olá, jovens padawans. Professor Lucas Almeida aqui e chegamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje não é aula, o vídeo de hoje é sobre dicas gerais para você melhorar o seu estudo, né? Para você ter uma performance melhor, um desempenho melhor nos seus estudos. Para que o estudo não fique sendo maçante ou que muitas vezes você não consiga captar todo o conteúdo ali que você está estudando, certo? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é que tenha um planejamento, certo? Planeje o seu estudo, faça uma tabelinha, uma rotina e defina metas diárias de estudo, de conteúdo a ser estudado, até para evitar acúmulo. Então, se você ainda está na faculdade, então tente conciliar aí as aulas daquele dia que você assistiu, para chegar em casa, resumir aquilo ou estudar aquele conteúdo que foi passado em sala de aula e você conseguir assimilar melhor o conteúdo, certo? Então, é muito importante que você tenha isso como uma rotina, certo? Se você só estuda, principalmente tem gente que estuda e que trabalha, tem família, tem criança que fica mais difícil. Mas se você só estuda ou se você ainda está na faculdade, utilize parte do seu tempo e com o seu estudo, lide com o seu estudo como se ele fosse um trabalho, certo? Então, não falta o seu trabalho, então, tenha uma dedicação nos seus estudos, certo? Então, planeje uma rotina e metas diárias para que você consiga estudar com frequência, certo? Repetição é muito importante. Entenda o conteúdo, certo? Segunda dica é você entender o conteúdo e não decorar. É você entender a lógica do que está acontecendo ali, certo? Então não ficar algo mecânico, que você consiga entender a lógica, você passando a estudar para entender como as coisas funcionam, para entender o sentido e a lógica daquilo, facilita também no futuro a você resolver problemas, principalmente no mundo jurídico. Quando você entende a lógica do sistema, você fica mais propenso a resolver problemas que vierem a surgir e não apenas decorando. Porque no momento em que surgir uma novidade, uma coisa diferente daquilo que você está só decorando, você não vai conseguir resolver aquele problema. Então, foque em entender, em compreender e não apenas em resolver questões. Lembre-se que você está numa faculdade. Esse canal aqui, como eu já falei no vídeo inicial, quando é voltado para estudantes do curso de Direito, estudantes universitários, certo? Então, você faz o curso de Direito pensando em resolver problemas e não só questões. Faculdade de Direito não é um cursinho para concurso, certo? Então, o estudante de direito de uma universidade ele tem que estar preparado a lidar com os problemas da vida e não apenas resolver questões. Então, é muito importante você desenvolver esse raciocínio lógico, jurídico, e entender como as coisas funcionam e esquecer questão apenas de decorar. Você entendendo isso, seu conteúdo fica muito mais robusto, fica muito mais forte e vai servir também para você resolver questões, certo? Então, foque em aprender, foque em entender e não memorizar, certo? Terceira dica, revisão ativa, certo? Faça revisões periódicas daquilo que você entendeu, certo? Você estudou, você leu, escreva, anote aquilo que você entendeu de forma simplificada com as suas próprias palavras, certo? Se você tem dificuldade em colocar no papel, em expor suas ideias, em escrever, a gente já gravou um vídeo sobre isso, certo? Como melhorar a sua escrita. Então, sugiro que vá lá no vídeo e dê uma assistida também e vejam as dicas que eu dei lá para você melhorar a sua escrita, certo? Então, a revisão ativa ela é muito importante, certo? Você revisar o material de forma ativa com aquilo que você escreveu. E diante desse resumo, você pode elaborar, por exemplo, mapas mentais, próprias revisões, você pode escrever suas próprias apostilas. Eu faço muito isso e compartilho com meus alunos também. Todos os meus alunos têm acesso aos resumos que eu faço para mim, para as disciplinas que eu ministro. Então, eu mesmo desenvolvo os meus resumos e os meus materiais, certo? Com as minhas palavras de forma simplificada, certo? Diante disso, eu vou para outra dica, que é a técnica de Feynman, certo? Feynman era um físico que desenvolveu essa técnica, que é você ensinar o que você estudou, o que você aprendeu, certo? Então, eu, como professor, eu estudo e ensino aquilo que eu aprendi. Então, isso está me ajudando bastante a estudar mais, a me aprofundar e compreender melhor o conteúdo.
quando eu estou em sala de aula, quando eu estudo o conteúdo e vou para a sala de aula, aplicar esse conteúdo, ensinar esse conteúdo, também estou aprendendo. Então você pode utilizar dessa técnica e explicar para outras pessoas, ou gravar vídeo, você falando sozinho, ou, ou com colegas fazendo um grupo de estudo e aí cada um estuda uma parte do conteúdo e aí vai explicar para os outros. Então essa técnica de Feynman, de você ensinar o que você aprendeu, é muito boa para reforçar o seu conteúdo. Então faça isso também, certo? E explique de forma simplificada. Imagine, você pega um conteúdo jurídico e tenta simplificar de forma que qualquer pessoa consiga entender, certo? Pense que o seu interlocutor é a pessoa mais burra do mundo para você explicar aqui. Não estou falando de vocês, não estou falando de vocês. Vocês são inteligentes, é só uma dica para que vocês consigam desenvolver melhor, para simplificar o que vocês estudaram. Então você simplifica e repassa aquele conteúdo para aquelas pessoas. Tranquilo aqui, né? Por favor. Não se ofenda, é só um exemplo. Eu não estou falando de vocês, eu já disse. Então você estuda e tenta simplificar ou explicar da forma mais simples possível para que qualquer pessoa consiga entender. Porque você fazendo isso, você treina também a sua adaptabilidade, né? De você se adaptar a uma questão ou a um problema que está sendo posto ali diante de você e você conseguir resolver ele, seja de uma forma mais simples, seja de uma forma mais complexa, certo? Outra dica importante é você praticar questões também, certo? Você resolver problemas. Então, você estuda um conteúdo, terminou de estudar aquele conteúdo, resolvam algumas questões. Na internet está cheia de questões para você ver. Você pode utilizar também a tecnologia a seu favor, você pode utilizar a inteligência artificial para lhe ajudar a resumir algum texto, para lhe ajudar a elaborar alguma questão, ou se tem algum conceito muito complexo, você pode pedir para a inteligência artificial simplificar e também trazer casos para você escrever, para você testar também a sua escrita, certo? Tem também a técnica Pomodoro, certo? Que é a de gestão do tempo. Por exemplo, você estuda 20 minutos e descansa 5. Estuda mais 20 e descansa 5. E aí, periodicamente, pode fazer esse ciclo por 4 ou 5 vezes e aí você tira um intervalo maior, certo? Porque aí você consegue se concentrar, principalmente na geração mais nova que está acostumada a obter informações muito rápido, num curto espaço de tempo, né? São vídeos curtos de todo o tempo, vídeo acelerado na velocidade 2. Então, você utilizando essa técnica, principalmente por mais novos que estão acostumados a essa coisa frenética da rotina de hoje, com vídeos curtos, com conteúdo rápido, com tudo aquilo, a técnica Pomodoro é muito boa para isso, certo? Você estuda por 20 minutos, que é um tempo curto, descansa por 5 minutos, depois volta, estuda 5 minutos, agora tem que vigiar para você não ficar protelando. Você vai, estuda 20 minutos, pega o celular para passar 5 minutos e aí passa 10, 20, 30. Então tem que se policiar nisso aí. Mas é uma técnica muito boa para quem não consegue ficar muito tempo realizando uma atividade só. Então, faz o estudo de forma intercalada. Sobre a intercalação, é muito importante também intercalar conteúdos. Estuda uma matéria durante um determinado tempo, 1 hora para estudar, por exemplo, direito penal, depois você pega outra hora para estudar direito constitucional ou direito processual. Não focar em um conteúdo só, diversificar até para oxigenar suas ideias, certo? Cuidado também com o excesso de materiais, certo? Não fique pegando material em todo canto, apostila de todo cursinho que você encontrar, vídeos de vários professores, vários livros diferentes. Encontre um conteúdo que você acha interessante e foque nele, certo? Não precisa variar tanto. Uma dica que eu dou para os meus alunos e dou para vocês aqui também é que na faculdade evitem estudar muito por livro de doutrina, certo? Por doutrinadores é muito importante. Mas se você for comprar um livro só, eu sugiro que compre um manual, certo? Porque o manual ele condensa ali todo o conteúdo e ele fala também de várias doutrinas diferentes. Você comprando um livro de um doutrinador específico, ele vai focar na ideia dele, daquilo que ele imagina para aquela situação. E muitas vezes o entendimento dele pode ser minoritário. O entendimento dele pode não ser
convergente com a banca do concurso que você está estudando ou com a banca da OAB. Então, para estudante de direito que está começando, que está na graduação, até para quem quer estudar para concurso, eu sugiro manuais, livros, manuais de direito administrativo, direito constitucional, de direito tributário, civil, penal, porque é um conteúdo que, além de ter uma linguagem mais acessível, ele condensa também entendimentos doutrinários divergentes e apontam quais são os entendimentos majoritários e minoritários, certo? Então, a dica que eu dou para vocês é que foque em um material que você sinta-se confortável em estudar, certo? Não adianta você ter um acervo de PDFs, um acervo de material, se você não vê ele sempre. Então, se você tiver um bom que você consiga se dedicar e se concentrar seu estudo nele, vá nele, certo? E por fim, cuide do seu corpo, certo? Ele é a única coisa que vai acompanhar você durante a sua vida toda, certo? Então, para você estudar e você render no estudo, você tem que dormir bem, você tem que cuidar da sua alimentação, certo? O repouso é muito importante, seja para quem treina, para atleta, seja para estudantes, ou seja para qualquer pessoa. Então, na sua rotina, além de planejar seu tempo de estudo, planeje também um tempo para você e um tempo de descanso, certo? Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, tenha sido útil de alguma forma, que vocês consigam colocar essas dicas em prática na vida acadêmica de vocês, certo? Então é isso. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou do conteúdo, certo? Se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe aqui nos comentários alguma dica extra ou alguma sugestão ou conteúdo que você queira ver futuramente aqui no canal, certo? Então eu vejo vocês na próxima e que a força esteja com vocês.